Boa noite, irmãos. Boa noite. 19 horas, vamos dar início à escola dominical de hoje. Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia comigo, cada um abrindo a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, para a gente fazer a leitura do texto. Ruth, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Amém? Amém? Vamos lá. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Verso número 5. Então, disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, e para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço,
e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. 18. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esse capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 4 de Ruth, todos esses versos, Deus, de 1 a 22. Obrigado porque a tua palavra, Deus, toda ela, toda a escritura é inspirada pelo Senhor e é útil, Deus, nas nossas vidas. Eu rogo ao Senhor, eu clamo ao Senhor, Deus, que o teu Espírito possa usar a tua palavra em nossas vidas nessa noite, para transformar a nossa vida, para transformar o nosso caráter, para abençoar, para desafiar, Deus, a nossa vida, a viver para a tua glória, Pai, a viver um padrão de vida que te agrada, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos, estamos chegando na reta final, né? A última curva da escola dominical, né? Deste ano, de 2017. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. No capítulo 1 de Ruth, nós aprendemos da renúncia de Ruth, né, da sua própria vida e da sua família, dos seus entes queridos, e também do seu comprometimento com Noemi. Então ela renunciou à vida dela e se comprometeu a servir Noemi, a viver para apoiar Noemi, para estar ao lado dela. No capítulo 2, nós vimos não só o comprometimento de Noemi, mas a disposição dela para servir, para trabalhar, para ajudar sua sogra lá na lavoura, respingando, colhendo as espigas que caíam pelo caminho, né? Um trabalho árduo. Ela teve disposição, ela teve humildade, ela mostrou devoção e gratidão, né? Tudo isso a gente viu no capítulo 2, tá? Capítulo 3, domingo passado, nós estudamos, nós aprendemos a respeito da fidelidade de Ruth. Ela foi fiel. O que a sua sogra disse, ela cumpriu. E ela tinha feito um compromisso de ser fiel. E ela foi fiel. Ela não abandonou a sogra dela. Mesmo nos momentos mais difíceis, nos desafios mais duros, Ruth se comprometeu a cumprir com o pacto, com o plano, com a aliança que ela tinha feito com a sogra dela, né? Ela foi fiel, ela mostrou obediência, ela mostrou ousadia de virar para Boaz e falou: ó, casa comigo. Estende a tua capa sobre a tua serva, não é? Ela foi ousada, né? E ela teve fé, porque ela sabia que aquilo estava baseado nas escrituras sagradas, não é? Também aprendemos da graciosidade de Boaz, como ele se mostrou generoso, né? Ilustrando assim o próprio Senhor Jesus, né? O capítulo 3 termina com o compromisso de Boaz com Ruth, né? De resolver a questão tanto do casamento quanto do resgate da terra de Noemi, ok? Ele se comprometeu com Ruth no final do capítulo 3, falou: ó, amanhã mesmo, né, eu vou resolver isso, tá? Então hoje no capítulo 4, o que nós veremos? Basicamente dois fatos importantes aqui, tá? Boaz, ele é aquele que toma a iniciativa de prover o resgate de Noemi e também de Ruth. Ele não ficou esperando. Nós lemos aqui que ele foi atrás. Ele que tomou a iniciativa de chamar as pessoas e falar: senta aqui, vamos resolver isso, não é? Ele foi atrás. E ele não era o parente mais próximo. Ele não tinha que ir atrás. Ele não tinha essa responsabilidade. Mas ele se mostrou amoroso e gracioso, tomando a iniciativa de resolver isso, não é? E fez isso com rapidez, né, de um dia para o outro. Às vezes você procura uma pessoa: não, espera aí que eu vou te retornar. Aí a pessoa esquece, aí você liga de novo: ó, fulano, tal, você lembra aquele negócio, você ficou de resolver para mim? Tô olhando, não tá olhando nada, esqueceu, né? Boaz não, de um dia para o outro ele se comprometeu a resolver aquela questão, né? Com rapidez, com amor e com interesse, um interesse genuíno, um interesse puro, né? Que a gente aprende isso na palavra de Deus.
Além disso, a gente também vai ver do casamento de Ruth, né, com Boaz, é claro, e a reviravolta na vida de Noemi, né? O capítulo 1 começa de uma maneira, o capítulo 4 encerra de uma maneira totalmente diferente a vida de Noemi, ok? Então, eu tenho uma pergunta, vocês podem contribuir com essa pergunta, tá? Quais são as características do resgatador? Isso de acordo com o texto, os versículos 1 a 10. Esses versículos 1 a 10, eles mostram basicamente 3 características, tá? Mas talvez você enxergou alguma coisa que eu não enxerguei, tá? Primeiro, o resgatador precisa o quê, gente? Ele precisa ter o quê para ser o resgatador? Direito. Isso significa ser parente. Alguém falou, parente mais próximo, né? Então, parente próximo, né? Que se o primeiro não assumisse, o segundo assumiria, não é? Então, ele tinha que ter o direito, né? Você não leu aqui meu script não, né, cara? Não. Que é isso, irmão? É que eu sei que não. Então, o resgatador precisa ter o direito de fazer o resgate, não é? Não basta querer fazer o resgate. Se ele não é um parente próximo, não vai ter validade aquele resgate, não é? Se ele não tiver como comprar as terras de Noemi, como é que ele vai fazer o resgate? Né? Ele também tem que ter cacife, né? Para fazer o resgate. Então, assim, mas em primeiro lugar, ele precisa ter o direito. Se ele tiver as outras coisas, mas não tiver o direito, ele não está autorizado a resgatar Noemi. Ok? O homem, o parente mais chegado, o parente mais próximo, ele tinha esse direito. Se você olha o capítulo 4, versículo 1, diz: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então, versículo 2, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela terra, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Versículo 4, importante, ó. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Então, Boaz sabia muito bem que tinham 2 homens que podiam fazer esse resgate. O primeiro era esse homem, que não temos o nome, desconhecido. Se você olha lá no capítulo 3, no verso 12, Boaz fala desse homem para Ruth. 3,12 diz: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Então esse homem... O que é isso aqui, gente? Vocês não me falam, tá? Sem fazer parte do contexto. Eu estou achando que é a hora. Efeito especial, né? Opa, você viu, não é? Então, não vou nem mexer, que é melhor. Esse homem tinha o direito, ok? Boaz também tinha o direito, né? Nós já vimos isso. Ele tinha o direito, só que não prioridade. Ele tinha o direito se aquele homem não aceitasse, né? Então, a gente já viu isso, tá? Então, além do direito, o que o resgatador precisa ter? Significa o quê? Condições, não é isso? Ele tem que ter condições de fazer o resgate, não é? Ele pode ter o direito, mas se ele não tiver o cacife, o Todd, né, Natália? Não tem como. Não tem como ele fazer o resgate. Ele precisa de ter condições de fazer o resgate, ok? E para ele resgatar, ele teria que casar? No caso, com a Ruth? Então, quando a gente olha as escrituras, né, esses temas são tratados separadamente, né? As escrituras lá da lei de Moisés tratam esses assuntos separadamente, mas tudo parece indicar que a cultura da nação fazia isso junto. Olha, você tem que resgatar e casar também. Foi essa a proposta de Boaz para ele, né?
Então, assim, aparentemente é isso que a gente extrai do texto, Selma. Eu não posso te dar uma posição certa, tá? Mas a Bíblia mostra coisas separadas, a lei de Moisés, tá? Eu li alguma coisa sobre o princípio de levirato. Isso. Eu falei semana passada, você lembra? Levirato é o quê? Quando a esposa ficava viúva e não tinha filhos, né? O irmão do falecido deveria casar com a esposa, com a viúva, né? Se não fosse o irmão, outro irmão ou parente mais próximo. Né? Isso é o levirato. Agora, o resgate da propriedade já é um tema à parte, é isso que eu estou dizendo. O fato de ter que comprar as terras, isso diz respeito a quando alguém ficava pobre. É um tema separado da questão do levirato. O levirato é só o casamento, tá? Comprava com Noemi. Oi? Comprava com Noemi. Comprava de Noemi, isso. Na verdade não era nem uma compra, viu, Armin? Era bem que um empréstimo. Assim, deixa eu explicar melhor. Por exemplo, de 7 em 7 anos, havia o descanso da terra. Mas o que acontecia? Por exemplo, se eu ficasse pobre, eu poderia vender aquela parte da minha terra. Só que, quando inteirasse os 7 anos, né, no ano do jubileu, né, a terra voltaria para a minha posse. Ok? Ela voltaria para a minha posse. Então, Como se fosse um aluguel. É um arrendamento, na verdade. Porque ele pagava proporcional ao tempo que faltava para completar os 7 anos. Se faltava muito tempo para completar os 7 anos, o preço da terra era caro. Se faltava 1 ano, 6 meses para inteirar aqueles 7 anos, a terra ficava barata. Por quê? Porque na hora que eu completasse 7 anos, a terra voltava para o dono original. Né? Então é assim que funcionava. Tá? Fala, Horácio. Uma dúvida aqui. Fala. No caso, aí são duas coisas diferentes. O resgate e o casamento. Né? No caso aí, nesse episódio de Ruth aí, Boaz então ele usou a questão do resgate para casar com Ruth. Porque as duas coisas não são amarradas uma na outra. Sim, não são. Na lei de Moisés não mostra isso. Mas parece que a cultura fazia isso porque tanto o parente mais chegado não questionou nada, e nem os anciãos que estavam sentados lá, que são as pessoas sábias, os líderes da cidade, ninguém questionou nada. Então parecia que era uma norma comum juntar as duas coisas, entendeu? Falou, olha, você vai resgatar a terra, então você precisa também casar-se com Ruth. Por quê? Porque Noemi não tem descendência, né? Alguém precisa ficar com aquela terra, alguém da família dele. Ele não tem. Elimeleque e os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, morreram sem filhos. Malom e Quilion, né? Elimeleque morreu, mas Malom e Quilion morreram sem filhos. Então alguém precisa, da família dele, precisa herdar essas terras. Então alguém... Mas nesse caso aí, se o fulano lá, o que não... tinha o direito lá, tinha o direito de resgatar. Isso. Se ele quisesse resgatar e não casar com Ruth, ele tinha que fazer. Eu acho que não. Então, aparentemente... Pois é, mas por isso que eu falei com a Selma, eu não posso te afirmar isso, Horácio, entendeu? O que a Bíblia fala, a Bíblia cita 2 leis separadas. Mas elas sempre ocorrem juntas. Não sei, entendeu? Nesse caso é porque era um costume. Não é? Então eu não sei te falar. Porque... Mas aqui no verso 5 já explica o que ele está falando, que ele cita. Diz, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, uma vida viúva. Entendeu? Ele está explicando que ele vai casar, quem casar. Tanto é que ele fala não, ele não interessou para as terras por conta desse casamento. Isso, pois é. Não, mas o Horácio está perguntando se era obrigatório isso. Entendeu? Então não dá para eu te falar. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia não mostra em nenhum lugar que era obrigatório. Tá bom? Não tem outro caso registrado. Não tem outro caso registrado igual a esse. Resgate. Sobre o resgate e o casamento junto não existe. Tá? Então ele precisava ter condições. O homem tinha condições? Tinha ou não? O anônimo? Eu acho que tinha. O fulano? Por que vocês acham que tinha? Não, porque de primeiro impacto ele falou, eu compro.
Bom, primeiro impacto ele falou, eu compro porque ele achava que era comprar só as terras. Isso, Né? Ele tinha condições de pelo menos comprar as terras. Isso, financeiras ele tinha. Por isso Então. que eu vejo que não tinha fome ele. Lógico de casar de novo, outra coisa. Por isso que dá pra você perceber que não tinha fome ele comprar essas terras sem ele aceitar essa fruta. Pois é, olha só, irmãos. Olha o que eu escrevi aqui. Talvez, o homem não tivesse as condições de fazer as duas coisas. De comprar a terra, condições financeiras eu estou falando, tá? De comprar a terra e de casar com Ruth. Por quê? Porque o texto deixa claro que ele já tinha família, né? Então ele ia acrescentar uma outra família, né? Ele ia ter que sustentar Ruth e um filho, no mínimo um. E deixar herança para todo mundo. Né? Então, assim, isso ia aumentar a despesa dele. Mas também a gente não sabe se ele negou, se foi por causa de condições financeiras. Ou se simplesmente ele não quis um segundo casamento mesmo, Arlen. Ele, né, falou, não, eu não. Né? A gente não sabe o real motivo. Por isso que eu coloquei só talvez, tá? Então a gente não tem certeza se ele tinha condição de assumir as duas despesas, tá? Pois é, eu tenho uma dúvida também, só que talvez não um pouquinho pra frente. A hora que ele falou assim, eu compro, aí o Boaz falou, opa, peraí, não é só as terras não, você tem que casar. Claro. Então, às vezes o Boaz sabia que ele queria casar e falou, vai gerar Ruth, né? Então, isso, não vou chegar lá, Romildo, vou chegar lá. Mas eu olhei alguns textos na internet, não sei se é verdade isso, né? Mas um dos motivos que eu não quis também, porque como ele resgatava a terra, mesmo casando com Ruth, a terra seria herança do filho da Ruth, não dele. Isso. Não pertencia à família original dele. Isso. Era só do filho gerado por Ruth. Sim. Seria isso? Isso, aquela terra. Aquela terra de Elimeleque. Só aquela lá, É. resgatou. Né? Quer dizer, ele não ia ganhar com isso, ele não ia sair ganhando. Porque se ele simplesmente comprasse as terras de Noemi e Noemi falecesse, as terras iam ficar com quem? Com ele, com a família. Noemi não tinha mais descendente, não é verdade? Então, a gente não sabe o real motivo, tá? A gente não sabe se foi por um motivo ou por outro. Mas e Boaz? Boaz tinha condições? Claro que tinha, e tanto que fez. Ele não era o senhor de muitos bens? Lá no capítulo 2, versículo 1, tinha Noemi um parente, seu marido, senhor de muitos bens, né? Bens, ele tinha o encarregado, ele tinha empregados, empregadas, servos e servas, ele tinha uma colheita, né? Então ele tinha condições. Mas também não fala também que ele já teve uma mulher com filhos também. Não fala e não dá nenhuma pista disso, então é bem possível que ele não fosse, né? Então, seguindo aqui a linha de raciocínio, o resgatador precisava ter, em primeiro lugar, o direito. O resgatador precisava ter condições, né? E, em terceiro lugar, precisava ter Coragem. Eu vou juntar isso tudo em vontade, essas palavras que vocês colocaram. Ele precisava querer, né, gente? Lembra que ele não era irmão de Malom e nem de Quilion. Porque se fosse irmão, era obrigado a fazer isso. A lei fala que era obrigado. E se o irmão se negasse a fazer isso, ele era envergonhado publicamente, né? Agora, eles não eram irmãos de Malom nem de Quilion, né? Eles eram parentes, a gente não sabe em que grau de parentesco, né? Então, eles não eram obrigados a fazer isso. Tanto é que o indivíduo lá falou, não, então nesse caso, tô fora, não é? E ele não foi envergonhado por causa disso, né? Pelo contrário, como o Carlos falou, o boy, então beleza, tchau, vamos seguir a fila, né? Da linha, porque ele tinha interesse em casar com Ruth, mas tinha interesse em suprir as necessidades de Noemi também. Ele tinha interesse nisso, né? Fala de novo, irmão. Versículo 3, a questão do parentesco aí, né? Ele fala aqui, ó, disse o resgatador. Aqui Boaz está falando. Ou é o fulano? Versículo 3, disse O resgatador. o fulano. Ao resgatador, é Boaz que está falando. Então, Boaz está falando? Pois é, ele fala assim, ó, aquela parte da terra que foi de Meleque, nosso irmão. Isso era uma formalidade? Não necessariamente era irmão consanguíneo, nosso parente, né? Não quer dizer necessariamente que era irmão sanguíneo.
É porque eu assisti um filmezinho também de Ruth, só pra ver como é que era, né? Você foi atrás? O fulano, ele chama Radesh. Ah, então aí já... E o Boaz chama ele de primo Radesh. Não, aí é muito. Aí é muito. É muito, irmão. Deve ser por causa do parentesco, né? Não por causa da... Não, a gente não sabe o grau de parentesco, tá? E quando fala irmão, não necessariamente sanguíneo, né? Tanto é que... Bom, deixa pra lá. Segue. Então, o que acontece aqui, ó? Não sabemos também, irmãos, se aquele homem tinha vontade de resgatar a Ruth. Talvez ele não tivesse mesmo, Warley, vontade, interesse em uma outra família. Talvez por questões financeiras, talvez por outras questões, né? Às vezes já tinha mais de um também que era comum, né? A gente não sabe a vida dessa pessoa, não sabe nada dessa pessoa, não é? Então a gente não sabe se ele não tinha interesse em Ruth ou se ele simplesmente não tinha condições de manter as duas famílias, né? A gente não sabe. Mas Boaz tinha vontade? Tinha interesse? Opa! Versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, tudo que pertencia. Olha o que ele falou, não falou só o campo lá. Eu comprei tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom. Só aqui a gente sabe de quem ela era esposa, né? De quem ela tinha sido esposa, na verdade. Para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Ou seja, o primeiro filho de Boaz com Ruth receberia por herança as terras de Elimeleque. A partir do segundo filho, ficaria com as terras de Boaz. Assim que funcionavam as coisas, entenderam isso? Boaz casou com Ruth, o primeiro filho ficaria como descendente de Malom e herdaria as terras de Elimeleque. O segundo filho em diante seriam descendentes, receberiam as terras de Boaz. Ok? Surgiu uma questão aqui. O primeiro ele entendeu, ele achou que teria que casar com Noemi. Acho que ele não aceitou. Não, é engraçado, porque as traduções são um pouco diferentes. Você tem um pouco de razão, entre aspas, porque aqui o texto fala assim, ó, versículo 5. Diz, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth. Tem algumas traduções que são mais claras, fala assim, também casarás com Ruth, alguma coisa assim. Você precisará casar com Ruth, que é mais claro. Nesse texto ficou um pouco confuso. Mas a brincadeira é boa. Então, se você olha também o capítulo 3, o versículo 13, lá diz assim, ó, Boaz falando com Ruth lá, né? Fica-te aqui, capítulo 3, verso 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Quer dizer, ele tinha realmente interesse em resgatar Ruth, né? E o Carlos observou bem, vocês observaram que quando ele chegou para conversar, ele falou assim, ó, ele começou falando só das terras, não é? Ó, a Noemi tem as terras para vender, ela está precisando vender as terras, está, né, necessitada e tal. Opa! Aí o rapaz, não, eu compro. Só que é o seguinte, tem um detalhe, tem uma cláusula aqui, ó, pequenininha, letras pequenas. Você vai precisar casar com a Ruth também. Opa, aí não. Né? Quer dizer, e aí ele falou, se você não quiser, você me fala logo, porque eu quero, né? E de fato foi isso que aconteceu, né? Um detalhe aqui, esse negócio do sapato, vocês acharam interessante, do calçado? O que isso mostra? Não sei se a palavra certa é um ritual, mas assim, um ritual. Mas é um compromisso, né? Assumido ali perante as 10 testemunhas, né? E mostra que não foi por acaso que o pé sujo e limpo. Assim, com relação ao contexto de todo, por que o autor de Ruth resolveu registrar essa história do sapato? Porque os leitores já não eram na mesma época do acontecimento, não é verdade? Quando chega no final do capítulo, a gente vê que Boaz teve um filho com Ruth, chamado
Obed. Depois de muitos anos, Obed teve um filho chamado Jessé. Depois de muitos anos, Jessé teve um filho chamado Davi. E possivelmente Salomão ainda não tinha nascido, ou pelo menos ainda não era rei, né? Porque senão o nome dele também constaria ali, naquela lista, como uma pessoa importante, né? Então, pelo menos 3 gerações haviam se passado até que o livro foi escrito. Então, esse costume provavelmente já não existia mais. Por isso que explicaram isso. Olha, né? Era costume, se você olha lá, ó, o versículo 7. Este era outrora o costume em Israel. Quer dizer, não acontecia mais aquilo. Então, o autor fez questão de explicar um costume antigo, né? Que tinha um símbolo, né? Como o Carlos colocou aí, que olha, agora o direito eu passo para você, esse direito de cumprir com essa obrigação do levirato, assim como da compra do resgate de Noemi também. Beleza? Então, resumindo, quais são as características do resgatador? Ele precisava ter o direito de resgatar, ele precisava condições e ele precisava vontade. É isso aí, né? Olha só, irmãos, olha só, pensando em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, como o parente mais próximo, era o único com o direito de resgatar os que estavam sob a lei. Depois você pode consultar lá Gálatas 4, versículos 4 e 5, que fala que Jesus foi nascido de mulher. Deus Filho precisou se fazer de homem, vestir a roupa de homem, se tornar homem, né? Para morrer por nós, para nos resgatar. Então, ele se tornou um de nós, ele se tornou um parente de nós, ok? Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, mas ele se fez homem. Ele não era homem antes de nascer, né? De Maria. Ele era Espírito, um Deus Filho, mas aí ele se encarnou, ele se fez carne. Ele não era carne. E é 100% carne. 100% carne. E também não deixou de ser Deus, 100% Deus, né? Então, eu busquei esse versículo para mostrar que ele se fez um de nós, para ter o direito do resgate, ok? Outro versículo, puxando lá de Hebreus 7, 26, de lá diz que Jesus é o sumo sacerdote, né? O sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Por causa disso, ele era o único com condições de nos resgatar do pecado, né? Por quê? Porque ele não tinha pecado. Um pecador não podia resgatar outros pecadores. Somente alguém puro e perfeito podia resgatar. Alguém que tinha condições, que podia pagar o preço, né? Porque ele tinha as qualificações para pagar esse preço, né? As condições. E o resgatador precisava ter vontade. João 10, 18 diz que Jesus entregou sua vida espontaneamente. Eu espontaneamente a dou. Jesus falou isso, né? Mostrando que ele era o único com vontade de nos resgatar dos nossos pecados, né? Mostrando a sua vontade de nos resgatar de nosso pecado. Ok? É interessante também nesse trecho, que eu já disse no começo, o Boaz, ele chama o resgatador que estava passando. A Bíblia fala que ele estava passando, ele chamou ele, ô, fulano, ou amigo, senta aqui. Chamou testemunhas, mas não quaisquer testemunhas, ou não qualquer testemunha. Ele chamou anciãos, os cabeças da cidade, os homens mais velhos, mais experientes, como juízes para julgar aquela questão, né? Ele iniciou o assunto com o parente, falou, vem cá, o negócio é o seguinte, né? Ele propôs o resgate, e aí, você vai resgatar ou não? E aí, quando o cara aceitou, ele mostrou as consequências, só que é o seguinte, só que se você resgatar Noemi, você vai ter que resgatar Ruth também, né? E por fim, ele assumiu para ele o resgate, ele resgatou, então ele tomou iniciativa em tudo, né? Então, assim como Boaz em tudo tomou iniciativa para resgatar Noemi e Ruth, assim também o Senhor Jesus Cristo tomou toda a iniciativa para nos resgatar do nosso pecado. Olha só, Jesus saiu do céu, né, do seu trono de glória, vestiu roupa de homem, né, a semelhança humana,
A Bíblia fala que ele se despiu de sua glória. Ele abandonou a adoração dos anjos lá no trono dele, né? E veio aqui nos amar de tal maneira, né? Dando a vida dele por nós. Louvado seja o Senhor por tão grande amor, não é? A Ruth não é a personagem central desse capítulo, não é? A Boaz é o personagem central desse capítulo. Ele aparece mais aqui, não é? Ainda assim, é citada uma outra grande característica, outra grande virtude dessa jovem. Qual é? Alguém pegou nesse capítulo? Bem nítida a característica que foi citada. Por um acaso, foi pelo fato de ela deixar as mulheres escolher o nome do filho. Eu achei isso muito humildade, tá doido? Escolher, deixar outras pessoas escolher o nome do filho. Eu achei devoção à sogra. Ó, tem uma característica que brilha mais, né, Carlos? Eu acho. É melhor do que 7 filhos. E o que significa isso, Maria? Ela era o quê? Era especial, muito. Ela era muito boa para a sogra dela, era muito bondosa para a sogra dela, era muito dedicada à sogra dela, né? Se você pega o versículo 15, as mulheres estão falando com Noemi. Ele, né, quer dizer, o netinho, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora aqui te ama. Ei! Ei! Sua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que... Sabe, isso é uma expressão da época que significava que uma mulher que tinha 7 filhos era uma mulher que tinha um lar perfeito, né? Na linguagem judaica, não é? Então, uma pessoa que recebe esse elogio, melhor do que 7 filhos, é mais do que perfeito, não é? É uma mulher de ouro, você tem uma nora de ouro, é isso que foi o elogio, não é? Então, eu faço aquela perguntinha básica, né? Você ama sua sogra? Eu amo mais a sogra. Você ama sua sogra? Vamos expandir um pouco mais a linha familiar, né? Você ama os seus familiares como Ruth amava Noemi? Às vezes amar a mãe depende da idade, né? Mas às vezes amar a mãe é fácil, não é? Depende da mãe também, né? Mas amar a sogra é um pouco mais difícil, venhamos e convenhamos, né? Por quê? Porque a sogra vai em tudo defender o filho ou a filha, não é? Na maioria das vezes, não é? E às vezes, quando a gente pega um exemplo desse aqui, é porque é um exemplo realmente grande, um exemplo maior. Maria está até suando aqui você falando da Ô, sogra. Débora, não fala nada, não. Da Marluz não está aqui, né? Ô, te contar. Irmãos, então vamos lá, vamos mais fundo agora. Você é uma bênção na sua casa? Você é uma bênção para o seu marido? Você é uma bênção de Deus na sua casa? Você edifica a sua casa, né? Você é uma bênção de Deus para sua esposa? Você é uma bênção de Deus para os seus pais? Ou para os seus filhos? Você é uma bênção de Deus? Deus quer te usar como bênção na sua casa. Bênção dele, para abençoar a sua família. Ok? Ruth era uma bênção na família dela. Também a gente nota aqui, não só a virtude de Ruth, igual nós já falamos, mas também as bênçãos que Ruth recebeu, não é? Ela saiu da pobreza para a riqueza, não é? Ela saiu da tristeza para a alegria. Ela saiu da viuvez para uma nova família, não é? Ruth teve o privilégio, meus irmãos, de fazer parte da linhagem do rei Davi. Ela foi o que de Davi? Avó ou bisavó? Bisavó. Bisavó de Davi, do rei Davi, não de Davi, do rei Davi, né? Ela teve o privilégio de fazer parte da linhagem de quem, irmãos? O Senhor Jesus está lá em Mateus, capítulo 1, o nome dela está lá. Mateus, capítulo 1. Que maravilhoso. Até alcançou, né? Que o pessoal vendia tanto, né? Às vezes até alcançou. Né? O rei Davi?
Naquela época já não vivia tanto assim, né, Selma? Não, um pouco menos, né? Mas a gente não sabe de nada, né? Agora, assim como Ruth foi abençoada quando se acolheu sob as asas do Senhor, né? Lá no capítulo 3, versículo 12, Boaz fala, Boaz fala para Ruth assim, vou ler. Cadê, irmãos? Oh, misericórdia. Capítulo 2, desculpa. Capítulo 2. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então, a partir do momento que ela buscou refúgio em Deus, no Senhor Deus de Israel, não é? O Senhor Deus abençoou a vida dela. E da mesma forma como Ruth, da mesma maneira como aconteceu com Ruth, Deus também abençoa aqueles que o buscam, que se acolhem debaixo das suas asas, que se acolhem em Deus, no Senhor Jesus, aqueles que esperam em Jesus. Louvado seja o Senhor, mais uma vez, né, pelo seu grande amor. O livro termina, irmãos, destacando grandes mudanças na vida de Noemi. Quais são essas mudanças? O que aconteceu de diferente na vida de Noemi? Então, ela não tinha esperança, né? E aí, teve um neto. Lembra que ela falou para as noras dela? Falou, ainda que eu arrumasse outro marido, ainda que eu casasse hoje e tivesse filhos. Ela nunca sonhava nisso, né? Pelas palavras dela, ela era uma pessoa sem esperança. A grande mudança que teve nela, que eu observei, foi a voltar a crer em Deus de novo. Voltou a alegria dela. Alegria. Olha, aquela que se considerava amarga, voltou a sorrir. Não é? Um bebezinho traz uma alegria para a família, não é? Não é, Westerman? Não é, Romilda? Não é? Quando chega uma criança novinha, para a igreja é uma alegria, imagina para a família. Não é? E ainda mais se você pensar que ela achava que ia morrer sem filho, sem neto, sem ninguém, sem descendência. Ela voltou a sorrir. E como sorriu, não é? Se tivesse o WhatsApp, acho que ela ia tirar o mesmo tanto de foto que o Westerman tira, a Romilda, assim, da Esther. Assim, né? Porque ela voltou a sorrir, era muita alegria para aquela família, não é? Eu quero ver vocês, né? Daqui uns dias, né? Então, anos, né? Aquela que se considerava amaldiçoada, Deus derramou isso na nossa vida. Deus pesou a mão sobre nós. Ela reconheceu as bênçãos de Deus na sua vida. Ela se viu uma pessoa abençoada, não é? Ela começou a enxergar coisas que ela não enxergava antes, né? Aquela que voltou pobre de Moabe foi suprida de grandes recursos, porque Deus providenciou um resgatador e um bom partido para ela, para sua nora e para ela também, não é? Então, irmãos, queridos, o livro de Ruth, a gente pode tirar algumas conclusões bacanas, interessantes para nós. Em primeiro lugar, Ruth mostra o grande amor de Deus, não só pelos judeus, mas também pelos gentios. Deus ama o povo de Israel, Deus escolheu o povo de Israel, mas Ele também escolheu outras pessoas dentre os gentios, não é? E Ele mostra isso através de Ruth, uma moabita, né? Quem Ele protegeu e a quem Ele escolheu para colocar na linhagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ruth também mostra que a mulher é muito importante nos planos de Deus, ainda mais na sociedade da época, não é? Então o livro carrega o nome de uma mulher, né? Essa mulher nem da terra de Israel era, né? Então ela brilha, né, nessa história. Então Deus valoriza a mulher. Mulher não é um ser rejeitado por Deus, um ser de segundo escalão, não, nunca foi, né? A mulher tem o lugar dela, o homem tem o lugar dele. E são amados por Deus, né? Da mesma forma. Ruth, o livro de Ruth também mostra a soberania e o cuidado de Deus, não é? Desde o começo, desde quando Deus permitiu que eles fossem para lá, porque eles escolheram fazer esse trajeto de irem para Moabe.
E Deus permitiu que tudo acontecesse, e Elimeleque morreu, e Malom morreu, Quilion morreu, e Deus estava controlando todas as coisas, né? E já tinha preparado um futuro abençoado para elas, né? Deus é soberano. Lembra aqui no capítulo 4, que fala sobre o nascimento do bebezinho? Vocês prestaram atenção em algumas palavras? Deus... As mulheres estão elogiando ela porque ela ia ter um neto afamado. Isso, mas antes um pouquinho, Maurício. Deus permitiu que ela concebesse. Não está escrito isso aí? No capítulo 4, no versículo 13. Isso mostra a soberania de Deus. O filho só vem no dia que Deus quer. Quando Deus não quer, não vem. Mas o dia que Deus quer, vem. Pode ter certeza. Se o filho não veio, é porque Deus não quis ainda, né? Deus tem o tempo certo. É lógico que cada um tem sua parcela de responsabilidade, né? Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, irmãos, Ruth, o livro de Ruth mostra Boaz como um tipo de Jesus, né? Aquele que tem o direito, aquele que tem as condições e aquele que tem a vontade de resgatar os seus eleitos. Boaz é um símbolo de Jesus Cristo, uma figura, um tipo, uma sombra de Jesus. Pelas características de Boaz, pelas ações, atitudes de Boaz, né? Eu espero que tenha sido edificante para vocês, tá? Rodrigo, que a órfã deve ter arrependido, não ter seguido a vida. Quem será que foi isso? Quem escreveu? Então, a gente não sabe. A gente não sabe. Né? Alguns dizem que tem que ser alguém, Selma, que chegou até o fim da história, até na época do rei Davi, né? Alguém que conheceu a história e passou de geração em geração, né? Então alguns dizem que foi Samuel, né? Mas não dá pra gente saber, tá bom?